Muito boa noite a todos. Espero que já nos estejam a ouvir e a ver devidamente também. Saúde a todos nesta noite de inverno, muito complicada para nós em termos de frio. Sei que isto para os russos não significa rigorosamente nada, mas pelo menos para nós acaba por ser uma noite extremamente fria. Portanto, saúde-vos a todos e, acima de tudo, agradeço a vossa presença. Bom, antes de mais, antes de irmos ao tema propriamente dito, que é o tema central que nos traz aqui hoje, eu gostava de perguntar se vocês viram a notícia que a Lusa difundiu sobre a conferência de imprensa, não foi conferência de imprensa, foi a audição da subsecretária de Estado Victoria Nuland perante a Comissão de Assuntos Exteriores ou de negócios estrangeiros, como lhe quiserem chamar, do Congresso dos Estados Unidos, em que a mesma diz que foi definida a condição de cada um dos Estados Unidos só conseguirem e só se proporem continuar a apoiar a Ucrânia se procedessem a um combate efetivo à corrupção. Portanto, aquela ação de cosmética à qual nós temos vindo a assistir, pelo menos ao longo da última semana e tal, fez naturalmente algumas vítimas, mas ao mesmo tempo tinha de se mostrar que se está a combater a corrupção. E como bem, não é por acaso que aparecem nos jornais e que aparece um pouco por todo lado, sobretudo na imprensa ocidental. Começa naturalmente em publicações como o New York Times, o Washington Post, a CNN, por aí fora, mas depois o que mais espanta é que isto tenha eco e produza eco já na Europa continental, no velho mundo, por assim dizer. Porque isto simboliza, como eu coloquei ainda agora no meu canal Telegram, das duas uma. Ou que quem publica estas notícias aqui no velho mundo não tem neurónios e simplesmente tudo aquilo que vem toca apenas a reproduzir e ajudar naturalmente a dar mais difusão à mensagem, ou então simplesmente recebem a cartilha e sabem que devem seguir estas instruções. Considerando a generalidade da comunicação social portuguesa, sinceramente, é capaz de ser, por um lado, um misto das duas, porque, como já percebemos, ainda hoje vi, por exemplo, uma publicação, um direito de resposta, digamos assim, exercido pelo primeiro-ministro António Costa, relativamente a uma publicação da revista Visão, e basicamente, por causa de uma publicação e com uma frase fora do contexto, quer dizer, revista Visão, descontextualização, não me surpreende rigorosamente nada. Não, Sr. Jorge Pereira, não foi a entrevista que ela deu, não foi a entrevista que a Victoria Nuland deu. Foi realizada uma audição no Congresso dos Estados Unidos. Um abraço também para Angola, Sr. Filipe Vietes, e um abraço para todos aqueles que aqui estão. Foi basicamente uma audição, como se faz aqui no Parlamento Nacional, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, sobre a questão da Ucrânia. E basicamente foram 2 horas, eu até depois vou partilhar convosco aqui o site para vocês poderem ver se quiserem, foram cerca de 2 horas, em que eu posso dizer que foram 2 horas que na verdade são, onde nós podemos perceber, aquilo parece quase uma defesa pública, provas públicas de uma tese de doutoramento, onde Victoria Nuland acaba por demonstrar e por expressar todos os truques e todas as formas utilizadas pelos Estados Unidos para exercer ingerência contra o direito internacional num conjunto de países. Desde admitir que a Bielorrússia, que os Estados Unidos apoiam e apoiaram, patrocinaram a Bielorrússia, a oposição da Bielorrússia para poder basicamente derrubar a Alexander Lukashenko, até à situação também da Ucrânia e depois esta também, que eu vos referi há pouco, quanto à questão do combate à corrupção. É basicamente um tratado que a Victoria Nuland dá sobre como fazer ingerência no século XXI. E claro que a Victoria Nuland tem um grau académico superior ao de qualquer outro, tem vastíssima experiência nesta área. Portanto, isto era apenas para fazer um à parte. Aproveito e sugiro a todos aqueles que se vão encontrando já aqui no canal, se puderem, coloquem o gosto,
no canal, é uma coisa completamente gratuita, é algo que vocês efetivamente podem fazer e ajuda a promover o canal. Não se esqueçam de carregar no gosto, da mesma forma como não se esqueçam também de carregar, devem ver por aí alguns, o sino, um sino, se não virem, provavelmente poderão ter aqui algum tipo de dificuldade, se a tiverem, digam, mas existirá algures aqui no meu canal também um sino para vocês poderem receber as notificações. Mas se puderem pôr o gosto, isso já ajuda naturalmente a promover e a difundir o canal significativamente. Aproveito e partilho convosco também aqui o endereço do canal Telegram para vocês poderem naturalmente seguir as novidades que vou partilhando, pelo menos no canal de Telegram. Soube hoje também, por parte de alguém que está no terreno e que partilhou, e volta e meia, partilha algumas notícias do terreno, que lembram, não sei se lembram daquela notícia que eu referi, que também partilhei no meu canal de Telegram, que basicamente dei conta do facto de os homens ou não saírem de casa, ou então muitos quando saírem disfarçados de mulher para passarem ao lado de um conjunto basicamente de aparatos de segurança, dos quais possam ser efetivamente alvo e possam ser avisados. E ainda hoje recebi a notícia de que já há também homens a tentarem travestir-se, portanto, a vestir-se de mulher, e eu acho que isto é apesar das palavras poderem sugerir, se calhar, em algumas pessoas, um tom mais jocoso, mas eu tenho de olhar para isto com lamento e com pesar. E tenho de olhar para isto com lamento e com pesar, porque é a situação a que sujeitam os civis que simplesmente não querem fazer parte das hostilidades. Não querem estar a combater a Rússia, independentemente de ser a Rússia ou seja quem for. Há outros que simplesmente não querem combater a Rússia por ser a Rússia e há outros que não querem integrar o esforço bélico e militar da Ucrânia. Então houve um homem que já vestido de mulher que foi interceptado a tentar atravessar a fronteira para a Polónia. E foi interceptado pelas autoridades ucranianas porque foi o disfarce possível que o mesmo conseguiu basicamente encontrar para tentar fugir a uma situação que de dia para dia vai continuando sempre a conhecer alterações. Mas vamos basicamente ao tema que interessa. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir, eu depois também partilharei na, na descrição do canal, na descrição do vídeo de hoje, do direto de hoje, eu vou também partilhar convosco o vídeo onde conseguem aceder ao Janela Global, à edição do Janela Global de ontem, que é apresentado pela Márcia Rodrigues, portanto, a diretora pelo menos que dirige a secção de internacional da RTP, e em que fez uma entrevista com Robert Bauer, que é o presidente do Comitê Militar da NATO e que, basicamente, é uma das figuras de topo da NATO. E esta entrevista tem sido, sim, senhora Catarina Rolo, bem-vinda. Basicamente, se puder pôr um gosto, ou pelo menos carregar no sininho, eu sei que há aqui uma opção que dá para carregar no sino e as pessoas não vão perder nada daquilo que esteja a acontecer de futuro e que recebem sempre com antecipação. Se calhar é capaz, Sr. Luís Neves, de ter sido para a Hungria. Eu sei que foi para um país vizinho e que foi na fronteira ocidental da Ucrânia, é capaz de ter sido para a Hungria ou para a Polónia, mas basicamente tentou atravessar a fronteira e as autoridades interceptaram. Foi tão simples quanto isso. Bom, mas basicamente, o Robert Bauer, que é almirante, e basicamente o almirante Robert Bauer, que é o presidente do Comitê Militar da NATO, o que basicamente Robert Bauer fez foi dar uma entrevista à RTP, à Márcia Rodrigues, de cerca de 27 minutos, e eu depois vou partilhar convosco o link, mas há um conjunto de apreciações que nós temos de fazer. Esta entrevista teve, de facto, alguma repercussão. Eu sei que na Deutsche Welle, na versão russa, que teve repercussão, sobretudo das declarações de Robert Bauer a dizer que a Rússia, que a NATO está pronta para entrar em guerra direta com a Rússia, apenas assim, mas para um conjunto de situações que esta entrevista nos traz
e que é muito importante que nós tenhamos em atenção, porque isto merece um comentário, sem sombra de dúvida. Para já, uma primeira nota sobre essa entrevista é que nós notamos que às vezes há transições no vídeo, na entrevista, que sugerem ter havido algum tipo de corte e de edição do vídeo. Portanto, a entrevista, com base nas imagens que nós vemos, há pelo menos ali umas 4 a 5 situações ao longo de toda a entrevista em que se percebe que há um corte, por exemplo. Como é que nós percebemos isso? Bom, desde logo, o tom que é utilizado pelo almirante Robert Bauer, muitas vezes altera-se de forma abrupta e, sobretudo, há uma transição de imagem que não permite, por exemplo, acompanhar a mudança ou a alteração de expressão corporal, por exemplo. Este é um exemplo. Depois há outros em que nós notamos que a Márcia Rodrigues tem uma determinada expressão e subitamente já está a fazer uma expressão completamente diferente. Ou seja, tudo isto sugere que houve uma edição de imagem, e eu, sem querer entrar aqui em teorias da conspiração, que estão a tapar ou a obstruir as partes mais as polémicas, portanto, não quero entrar por aí, mas eu fico curioso em saber, para já, qual foi o conteúdo que foi retirado e porquê que aquele conteúdo foi retirado. Pode-se dizer que poderão ter sido por uma questão de tempo, por uma questão de o conteúdo simplesmente não interessar. Mas quando nós ouvimos o Robert Bauer, almirante Robert Bauer, pela importância que ele tem na NATO, e dado o conflito atual, e a capacidade e a possibilidade de se poder manifestar e de atingir Portugal um conflito desta natureza, eu tenho sérias dúvidas em perceber qual é que poderia ser a justificação para não apresentar em entrevista na íntegra. Por isso mesmo é que há pessoas que preferem dar entrevista só em direto, porque não têm declarações sujeitas a cortes, nem sujeitas também a manipulação. Há várias pessoas que só aceitam diretos e eu compreendo perfeitamente o porquê, porque ao menos a mensagem vai completa e a partir dali, com o direto dado, não há surpresas de ter conteúdos truncados, por assim dizer. Depois eu faço também um outro reparo. É que custa acreditar que Márcia Rodrigues, com todos os acessos que tem, os cargos e lugares que já ocupou, sobretudo como correspondente da RTP em Washington, lá está, não tem de ter o inglês proficient, a nível de quase nativo, como se tivesse nascido e sido criada nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Mas quer dizer, quando eu me vou preparar para uma entrevista com alguém como o almirante Robert Bauer, convém saber que almirante em inglês não se diz almirant, é admiral. E Márcia Rodrigues diz isto mais do que uma vez. Depois diz também resilience para se referir à resistência. E resiliência é um conceito da física que, basicamente, aquilo que dá a entender não é a mesma coisa que resistência. É um conceito da física que agora é usado cada vez mais. Usado e abusado. Cada vez mais. Por toda a gente em todo lado, porque acham que a expressão resiliência é uma expressão bonita, moderna, cosmopolita e que basicamente se encaixa bem em todos os conteúdos, em todas as mensagens. Resiliência. Mas o que é resiliência? A resiliência é a capacidade de um objeto poder retomar a sua forma original depois de ter sido sujeito a uma pressão com potencial para lhe poder alterar a forma. Quer dizer, eu falar da resiliência do povo ucraniano não, é completamente descontextualizado. O povo ucraniano pode-se falar em resistência, pode-se falar em resistência dos militares ucranianos. Resiliência é uma palavra da moda, mas que aqui fica completamente mal encaixada. Portanto, é tão simples quanto isso. Depois temos outra. A Bielorrússia em inglês. Era muito importante que alguém dissesse a Márcia Rodrigues que Bielorrússia em inglês não é Bielorrússia, é Belarus. Ou Belarus, dependendo se estivermos no Reino Unido e também dependendo da pronúncia ou não, ou nos Estados Unidos, ou da pronúncia, mas é Belarus, não é Bielorrússia, não é basicamente dizer a mesma palavra com pronúncia inglesa. As coisas não são assim. Agora, há coisas que me custam. Naturalmente pode insistir. Márcia Rodrigues não tem de saber todas as palavras sobre tudo. Mas, para todos os efeitos, Márcia Rodrigues tem pelo menos de saber este vocabulário básico, não é? O Almirante Robert Bauer, isto são coisas que arrepiam completamente, pois também às tantas, aliás, dá nesta resposta da Bielorrússia, logo a seguir, o próprio Almirante faz questão de responder com o Belarus,
Depois a Márcia Rodrigues também faz uma questão a dizer somebody e ele troca pelo someone, ou seja, temos o próprio convidado a fazer alguns reparos que basicamente eu acho que a este nível, sobretudo, e entretanto, o Sr. Rui Miranda vi que já fez um contributo, eu agradeço bastante, não só o contributo que faz, como também a confiança em que deposita. Portanto, é basicamente isso, o meu muito obrigado. Mas quer dizer, eu tenho a correspondente da RTP em Washington, esteve lá anos e anos, vem para Portugal, é quem de facto coordena e dirige o departamento da secção de internacional. E depois, do próprio convidado, não sabe sequer dizer em inglês o cargo que ele ocupa, eu peço imensa desculpa, mas lá está, são coisas que me fazem confusão. O Almirant e a Bielorrússia, sobretudo estes dois, são coisas que me arrepiam completamente. E pronto, e basicamente são estes dois primeiros reparos que eu queria fazer entre eles. Depois entramos num outro. Estou aqui com a senhora Catarina Rola a dizer qual a diferença entre a União Soviética e a Rússia atual. Contento explicar, sinto que sou mal compreendida com o contexto atual. Mas em que sentido é que a senhora Catarina Rola quer explicar isto? Quer dizer, existem inúmeras diferenças territoriais, políticas, várias. Não estou a perceber em que contexto é que quer dizer isto. Mas, exatamente, o Miguel Machado faz aqui uma reparação, um reparo. Olha, estou a ver, já estou a deixar-me também na conversa da Márcia Rodrigues, tentar ajustar aqui estes do bad English e do bad Portuguese. Mas o Miguel Machado faz aqui um reparo muito interessante, é que convém nós pensarmos na etimologia da palavra e perceber, basicamente, que no caso de Belarus, o nome tem tudo propaganda para se afastar da origem Rússia Branca, na origem etimológica, e é verdade, portanto. Bielorrússia significa basicamente Rússia Branca. Esse é que é o significado. Mas Bielorrússia garantidamente não é exceto em Portugal. Portanto, e aquilo que eu vos posso dizer também, era uma observação que a senhora Catarina Roll estava a fazer. Muito bem. Aquilo que eu vos posso dizer também é que relativamente à entrevista propriamente dita, o almirante Robert Bauer, naturalmente como militar que é e como presidente do Comitê Militar da NATO, ou seja, é um homem duro, é um homem que entra logo a abrir e a distribuir jogo, como se quisermos dizer assim. Portanto, logo a partir ali do segundo minuto de entrevista ou de programa, porque aquilo ainda demorou um pouco a fazer a introdução e a apresentação do programa, diria que entre o primeiro e o segundo minuto de entrevista, o almirante Robert Bauer entra logo na disseminação e na difusão de factos verdadeiramente falsos. O que é preocupante pelo cargo que ocupa e o que é preocupante também porque quem vai ouvir uma autoridade como é o almirante Robert Bauer vai ficar muito mal impressionado. Aliás, ainda vou recuar mais um pouco sobre aquilo da Márcia Rodrigues. É que o Robert Bauer nem sequer em inglês é Admiral. Ele é Lieutenant Admiral. Portanto, este então é que é o verdadeiro cargo dele, mas garantidamente não é Almirant. Bom, Robert Bauer então começou logo a entrar naquilo que se pode dizer que é mentira, que é campanha de factos falsos, é desinformação, e acaba até por entrar na incoerência com o seu próprio discurso, e o que é mais uma prova de como é mentira. Ou seja, nós vemos o próprio almirante Robert Bauer a tentar ajustar o seu próprio discurso falso para tentar fazer com que tenha algum sentido. Eu dou já este exemplo. Portanto, Robert Bauer diz que o que é mais surpreendente é que os russos acreditam, e eu passo a citar, o que foi mais surpreendente para nós é que os russos acreditaram nos próprios disparates que disseminaram e que lançaram. E qual é o exemplo desse disparate? Diz Robert Bauer que, ao minuto 2:42 do vídeo que eles vão mandar, que os russos estariam em Kiev em 3 a 5 dias. Ora bem, alguém tem de explicar, alguém tem de pedir ao Sr. Robert Bauer, coisa que a Márcia Rodrigues não fez, por razões óbvias, que é uma coisa que nem lhe passa pela cabeça, que é perguntar uma coisa tão simples como: quando é que os russos disseram que estariam em Kiev em 3 a 5 dias e quando é que os russos definiram esse como sendo um objetivo?
alguém que me apresente quando é que algum representante russo, já nem me refiro a Putin, nem a Lavrov, nem a Shoigu, refiro a qualquer membro ligado ao poder político russo ou até ao aparelho de Estado russo, quando é que vocês ouviram alguém a afirmar que pretendiam, tinham como objetivo que a Rússia, ou que a Rússia tinha como capacidade para chegar a Kiev em 3 a 5 dias? Esta história de chegar a Kiev em 72 horas, estar em Kiev em 72 horas, partiu de 2 fontes. Uma de um ex-general norte-americano que, fazendo a análise, disse que os russos acreditavam que chegariam entre 3 a 5 dias a Kiev. Ou que tinham capacidade para chegar a Kiev entre 3 a 5 dias. O outro foi o próprio Durão Barroso, que veio dizer que, numa conversa com Putin, Putin lhe disse que, se quisesse, estaria em Kiev em 72 horas. Ponto número 1. Só ouvimos o lado russo, o lado de Durão Barroso. Os russos desmentiram que tivessem dito isto quando, na altura, foram confrontados com estas declarações. Ponto número 2. Era muito importante que Durão Barroso dissesse quando é que teve essa suposta conversa com Putin e quando é que Putin lhe terá dito isso. Porque se lhe disse isso a 24 de fevereiro ou dias antes de 24 de fevereiro, então com certeza que estaria a referir-se a esta intervenção militar completa. Agora, se supostamente tê-lo-á feito bem antes desse dia 24 de fevereiro, num contexto, por exemplo, em que quando Durão Barroso era o Presidente da Comissão Europeia, por exemplo, ou seja, já há muitos, muitos anos, e que teria dito, numa conversa de género, se eu quiser, nós conseguimos lá estar em 72 horas, quer dizer, voltamos à tal questão. Uma coisa era a capacidade militar da Ucrânia em 2014, outra coisa também era a capacidade da Ucrânia em 2010, e outra coisa completamente diferente, é a capacidade da Ucrânia, que, como Hollande e Merkel fizeram questão de dizer, estes anos todos e os acordos de Minsk serviram apenas para ganhar tempo e para permitir que a Ucrânia se preparasse e pudesse ser bem apetrechada. Era importante enquadrar temporário no tempo quando é que esta conversa alegadamente terá acontecido. E Durão Barroso não fez isso. Numa conversa telefónica com Putin certa vez, quer dizer, isto vale o quê? Zero. Mas depois nós temos o almirante Robert Bauer, presidente do Comitê Militar da NATO, que vem dar uma entrevista aos meios de comunicação social ocidentais e vem dizer que que os russos acreditaram nos seus próprios disparates, como acreditarem que estariam em Kiev 3 a 5 dias. Os russos nunca disseram isto. Nunca houve ninguém ligado ao poder político russo que tivesse dito uma coisa destas. Portanto, não adianta insistirem na mentira várias vezes, até que ela se torne verdade, porque se os russos nunca disseram isto, nem sequer fizeram sugerir que pudessem querer dizer isto é pura desinformação, é puro disparate. Portanto, o disparate não foram os russos criaram este disparate. É a própria NATO que está a acreditar num disparate inventado por personalidades ligadas ao Ocidente. Os russos não têm nada a ver com isto. Mas depois, primeiro o Robert Bauer diz que os russos estariam em Kiev em 3 a 5 dias. Teriam dito isto. Mas depois, ao mesmo tempo, diz que os russos acreditavam que ia ser uma guerra de 10 dias e depois, ao mesmo tempo, logo de seguida, diz que os russos achavam que a guerra ia durar 3 dias. Ou seja, nem sequer sabe o próprio Robert Bauer contextualizar coisas que efetivamente nunca aconteceram, mas que é uma mentira que se está a querer insistir vezes sem conta para ver se efetivamente se consegue fazer com que as pessoas acreditem nisto e com que as pessoas fiquem a achar que os russos quiseram chegar a Kiev em 3 a 5 dias, mas depois queriam ganhar a guerra em 3 dias. Isto não faz sentido em lado nenhum, isto é disparate, isto é incoerente, é paradoxo, não, é um disparate absoluto. Mas depois há um outro ponto muito interessante, que foi também pouco depois desta parte da entrevista, em que a Márcia Rodrigues há várias técnicas, digamos assim, de entrevista, ou se quiserem também de interrogatório. Há, através de enquadramento, para ver se o convidado acaba por ir ao encontro do tema que nós queremos sem sermos diretos, e depois há também, entre muitas outras abordagens, a pergunta incisiva. E Márcia Rodrigues fez uma pergunta absolutamente incisiva ao Almirante, e o Almirante veio dizer que, basicamente, ficou atrapalhado. Portanto, ficou atrapalhado, sobretudo, quando a Márcia Rodrigues lhe pergunta se os ucranianos vão vencer a guerra. Fez assim esta pergunta direta, absolutamente direta.
Deixou-o sem palavras, basicamente, porque o almirante faz. Uh, Arregala assim os olhos, fica. Ou seja, estava a processar como é que eu vou responder a isto. Vou responder de forma sincera, vou responder o NIM, mas como é que responder NIM, como é que eu posso responder a isto? Ficou ali, mas depois a própria Márcia Rodrigues acabou por salvá-lo. E vocês vão ver isso na entrevista. Que foi quando a Márcia Rodrigues depois salvou logo de seguida, quando disse: bom, a Ucrânia parece muito vulnerável. E o almirante, como homem inteligente que é, porque de facto é um homem inteligentíssimo, o almirante pegou nessa deixa e disse: bom, todos os envolvidos estão vulneráveis, a Ucrânia, a Rússia, e a partir daí conseguiu fugir à pergunta, sem dizer qual era a opinião dele sobre se a Ucrânia ia vencer ou não esta guerra. Portanto, isto foi uma pergunta fabulosa, mas parece que a própria Márcia Rodrigues deve ter feito assim: o que é que eu fui fazer? Eu fui perguntar em direto, fui perguntar uma coisa tão direta ao almirante e salvou. É uma pena. Depois, o almirante veio dizer que acha que a intensificação do conflito, na verdade, não é por causa dos países da NATO estarem a fornecer equipamento militar e a reforçar a capacidade militar da Ucrânia, que não é por isso que estão a intensificar o conflito. O almirante Robert Bauer veio dizer que a intensificação do conflito, na verdade, só aconteceu por parte da Rússia e que, no fundo, a Ucrânia só quer contra-atacar e que, se a Ucrânia quer contra-atacar, então a NATO está no direito de poder fornecer equipamento militar à NATO, sobretudo cada vez mais sofisticado e de longo alcance, ao ponto de permitir que a Ucrânia ataque a Rússia se quiser e tiver capacidade para isso mesmo. E é curioso, porque isto acaba por revelar a mentalidade, a forma de pensar e de estar dos membros da NATO. Que é, nós estamos a dar equipamento e armamento a grupos rebeldes, nós estamos a capacitá-los, mas, para todos os efeitos, nós não estamos a ter interferência no conflito. Nós só estamos a permitir que a oposição interna de alguém de quem nós não gostamos, que consiga ter, para todos os efeitos, capacidade para poder vencer e para poder fazer ouvir a sua voz. Portanto, isto é tudo uma questão de jogo de palavras, como vocês podem ver. E é exatamente este tipo de jogo de palavras que estão a tentar utilizar, neste caso concreto, para justificar a participação e a interferência num conflito militar que não diz respeito a qualquer Estado-membro da NATO. E a verdade é que o almirante Robert Bauer acaba por ser esclarecedor e isto acaba por confirmar e por alimentar ainda mais as confirmações daquilo que Putin tem vindo a dizer há muito tempo para justificar esta intervenção militar na Ucrânia, no sentido de a Ucrânia se estar a preparar, de a Ucrânia se poder constituir um ponto de ameaça, de a NATO ter uma intervenção cada vez mais hostil. Ou seja, nós percebemos por este jogo de palavras como é que estas coisas efetivamente acontecem. Depois, mais um ponto interessante nesta entrevista é que Márcia Rodrigues disse, e o almirante concordou, que, disse Márcia Rodrigues, nós estivemos em paz durante muito tempo. E o almirante, com certeza, que subscreveu isto, mas há aqui um equívoco. Não, nós não estivemos em paz. A NATO, os países da NATO não estiveram em paz. A noção de paz da NATO, pelos vistos, é fazer o uso da força, é usar o poderio militar e das duas uma. Não, ou não ter qualquer oposição, portanto, nós estamos em paz porque conseguimos atropelar e abalroar o nosso alvo, ou então não conseguir trazer o conflito para um país da NATO. Quer dizer, aquilo que a NATO fez na Jugoslávia, aquilo que os países da NATO fizeram também, tanto no Afeganistão como no Iraque, ou seja, tudo isso não deu hipótese de poderem ter em solo de países da NATO qualquer tipo de resposta por parte desses países. Portanto, se isto é o conceito de paz da NATO, eu posso-vos dizer que não é paz, porque isto significa que ainda assim os países da NATO tenham de ir para um outro local fazer a guerra, isso não significa que seja um Estado de paz. Portanto, não, nós não estivemos em paz durante muito tempo. Não, nós não estamos em paz durante muito tempo. Portanto, isto é muito importante conseguir distinguir isto, porque isto passa para a opinião pública de que, não, realmente nós estamos em paz. Nós nem sequer estamos a provocar, a alimentar as hostilidades e incendiar ainda mais os ânimos. São os russos que estão a provocar a NATO para dar equipamento aos ucranianos. Portanto, esta é a mensagem que se pretende naturalmente dar. Mas depois, o almirante disse também nesta entrevista que os russos têm de perder porque, se perderem, então a NATO terá os russos nas nossas fronteiras. Quer dizer, isto é
Isto é mais uma daquelas destas caricatas, que se os russos conseguirem conquistar uma parcela territorial da Ucrânia, então os países da NATO vão ter os russos nas fronteiras dos países da NATO. Vamos lá desfazer aqui um equívoco. Quem é que aceitou integrar, expandir a sua presença e integrar os países bálticos, onde se incluem não só Estónia, Letónia, Lituânia, mas bálticos, também podemos chamar de bálticos do norte, nomeadamente a Finlândia? Quem é que está disponível para integrar a Finlândia? Quem é que aceitou integrar a Polónia? Não nos esqueçamos com que país é que Kaliningrado faz fronteira, portanto, que é território russo, com quem é que faz fronteira. Portanto, os russos sempre estiveram, se estão neste momento em contacto direto com as fronteiras de países da NATO, então isso é porque a NATO fez questão de se expandir cada vez mais para o Oriente, continuar a pressionar cada vez mais a Rússia, e agora dizem que se os russos ficarem sob controle de uma determinada parcela territorial, que os russos, de facto, vão aproximar-se, vão ficar junto à fronteira da NATO. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo, mas isto reflete basicamente aquilo em que consiste a narrativa da NATO ao longo de vários anos, que é expansão, 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 pressiona o outro lado e depois dizem que o outro lado é que se está a aproximar. Eu sempre pensei que isto era apenas uma metáfora, uma figura de estilo muitas vezes utilizada naqueles memes, naquelas imagens meio em tom satírico que se faz, em que se mostra o mapa mundo e depois se coloca a Rússia completamente rodeada por um lado e do outro de bases da NATO e tudo mais. Portanto, mas não, isto é mesmo parte da cartilha e da narrativa que é assumida, ou seja, a NATO dissemina-se por todo lado, rodeia a Rússia, pressiona a Rússia, vão posicionar militares nas fronteiras com a Rússia e depois, não, a Rússia constitui uma ameaça para nós. A Rússia é que, se conseguir agora conquistar alguma coisa na Ucrânia, vai para nós, vai ser muito grave porque nós estamos com os russos nas nossas fronteiras. Quando nós já estamos com os russos nas nossas fronteiras há 20 anos, diria eu, mais coisa, menos coisa. Mais coisa, menos coisa. Mas parece que isto faz parte desta narrativa da NATO. Portanto, a Rússia, para todos os efeitos, é que se está a aproximar. Um outro ponto, que também é esclarecedor, e que só comprova, uma vez mais, todos os argumentos e todas as suspeições de toda a gente, é quando o Almirante diz que é preciso convencer as pessoas da necessidade, ele utiliza mesmo a palavra necessidade, de termos a NATO, neste momento, a alimentar o esforço bélico da Ucrânia. O Almirante diz isto de uma forma absolutamente despoderada, de uma forma bastante clara, não tem qualquer pejo em dizê-lo da forma que disse, o que, a meu ver, acaba por ser uma clara e uma expressa confissão de que é preciso instruir os meios de comunicação social e todos os meios ao dispor para conseguirem semear no telespectador a vontade de acreditar e de não ter outra hipótese a não ser acreditar naquela narrativa por todos os lados, que esta propaganda, na verdade, não é propaganda. É mesmo uma necessidade, isto é real. Nós temos de ajudar a Ucrânia, independentemente de tudo o que a Rússia, de toda a razão que a Rússia puder ter, nós temos naturalmente de continuar a alimentar a Ucrânia porque é preciso vencer a Rússia. Mas porquê? Não interessa, é uma necessidade. Nós queremos que os russos na nossa fronteira. Percebem? É alimentar esta narrativa para que as pessoas, como o próprio Almirante disse, é preciso convencer as pessoas da necessidade. E, a partir daí, isto está nas mãos, sobretudo, quer dos poderes políticos dos vários países da NATO, quer também da comunicação social. Portanto, não espanta esta tentativa constante de imprensa, televisão, rádio, por aí fora, por exemplo, em Portugal, e não só, de pressionar as pessoas e de fazer a lavagem cerebral para que as pessoas acreditem que isto é mesmo uma necessidade. Isto é uma necessidade porque nós queremos envolver-nos. Mas isto, volto a insistir, isto não vai acabar bem para o nosso lado. Não vai. É uma questão de tempo. Naturalmente, eu sou péssimo em evidência. Em espaço, vidência. Não confundir com evidência. Eu sou péssimo em espaço, vidência. Portanto, não vou fazer futurologia de dizer que isto dura mais 1 ou 2 meses. Não, isto dura mais um ano. O que eu posso dizer é que, de acordo com o relatório da Rand Corporation, aquele famoso relatório da Rand Corporation de 2019 sobre como fragilizar a Rússia,
uma das conclusões que tira é que qualquer esforço, qualquer prolongamento e perpetuação das hostilidades entre a Ucrânia e a Rússia, isto já foi em 2019, vejam só como estas coisas acontecem já planeadas, um prolongamento, uma duração excessiva no tempo, acaba por ser muito mais prejudicial aos Estados Unidos do que propriamente para a Rússia. E, sem sombra de dúvida, que admitem que tem efeitos devastadores a perpetuação das hostilidades. A perpetuação das hostilidades tem efeitos absolutamente devastadores sobre a Ucrânia, mas admite a Rand Corporation que, quando se começa a prolongar muito no tempo, então os efeitos acabam por ser ainda mais nefastos também para os Estados Unidos. Portanto, mas, se o Almirante diz que é preciso convencer as pessoas da necessidade, custa o que custar, e é preciso derrotar a Rússia a todo custo, ainda que isso leve à falência, literalmente, da União Europeia e da zona euro, com mais a questão das sanções, e preparem-se para o dia 5 de fevereiro, porque vão ter novidades no mercado do diesel. Vão ter novidades no mercado do diesel. A União Europeia está a perceber como é que vai conseguir atenuar o impacto do que está a caminho para o diesel. Portanto, guardem o dia 5 de fevereiro. Depois fica também a ameaça de que Portugal, se a Ucrânia perder, e o Almirante também diz isto, se a Ucrânia perder, países, incluindo Portugal, vão ter de pagar ainda mais do que já pagam para a indústria de defesa para garantir a sua própria segurança. Ou seja, isto é mais uma ameaça. Ou seja, vocês estão aqui neste ponto, vocês não têm qualquer hipótese. Vocês vão ter, naturalmente, de se envolver até ao fim neste projeto da NATO na Ucrânia. Depois, o Almirante acha também que a China está, de certa forma, surpreendida com o facto de a Rússia não ter vencido, até o momento. Portanto, importa era frisar que uma coisa é a Rússia estar a combater contra a Ucrânia, outra coisa é a Rússia estar a combater com a NATO através da Ucrânia. São coisas completamente diferentes. Portanto, e tanto Putin como Medvedev já assumiram expressamente que, se não fosse o apoio, o financiamento da União Europeia e se não fosse o armamento da NATO, que a Ucrânia já estava mais do que rendida, e toda a gente sabe disto. Portanto, isto é uma retórica no sentido de fazer sugerir às pessoas que a Rússia está fraca. Mas o mesmo que assume que a Rússia se fartou de cometer erros, que a Rússia abordou este conflito, esta intervenção militar de uma forma extremamente amadora, que a Rússia, afinal, está a demonstrar não ter capacidade de ser desorganizada, é o mesmo Almirante que depois diz, bom, na verdade, nós chegamos à conclusão que eles, afinal, têm tido uma capacidade de reação inesperada para inverter o quadro no terreno e também, por outro lado, a NATO não esperava que encontrou, afinal, uma Rússia que não é um anão, mas também não é um gigante. Este senhor Almirante, Robert Bauer, devia ter assistido à conferência de imprensa que o primeiro-ministro húngaro deu ontem, ou foi hoje, salvo eu, acho que foi ontem, e que foi muito categórico a dizer: os russos, acontece o mesmo em todas as guerras com os russos. Os russos primeiro começam a sentir dificuldades, sentem dificuldades de adaptação, cometem imensos erros, mas subitamente começam a perceber a dinâmica, e quando começam a perceber a dinâmica já ninguém os pode parar. Viktor Orbán disse isto. E, ou foi hoje ou foi ontem. Eu li hoje, agora não sei se foi hoje ou se foi ontem. Mas o próprio Orbán disse isto. O Almirante quer fazer crer ao público que integra, que é nacional de um Estado-membro da NATO, de um Estado aliado da NATO, quer que se acredite que, afinal, a Rússia é fraca, é atabalhoada, trapalhona, comete demasiados erros, não tem capacidade, mas, ao mesmo tempo, a verdade é que não é por acaso também que a NATO tem aqui muitas reservas na forma como gera a situação com a Rússia. E, por exemplo, é muito interessante, por exemplo, ter tido o Almirante a assumir de forma categórica Putin, na sua opinião, Putin não é louco, Putin é inteligente, é racional, tem uma visão das coisas diferente daquela que ele tem. Eu acho que está aqui uma resposta séria, uma resposta genuína, dada pelo Almirante Robert Bauer, disto no sentido de dizer que o Putin não é louco, e eu acho que isto deveria fazer escola, ou pelo menos deveria servir para acalmar algum documentário analítico, tenho que pôr analítico entre aspas,
analítico barra histérico que nós temos em Portugal, de pessoas que vão às televisões adjetivar o presidente russo tudo e mais alguma coisa. Portanto, aqui tem a verdadeira opinião sobre como é que a NATO olha para Putin. E seria fácil, se a NATO não tivesse receio de Putin e se não o conhecesse o suficiente, vir para aqui dizer é um lunático, é completamente descontrolado, ele pode tomar uma atitude qualquer da qual alguém se vai arrepender. Ou seja, Robert Ball podia fazer isto e as coisas no terreno não iriam ser alteradas, iriam continuar com a mesma dinâmica, mas não faz isto. O próprio Robert Bauer faz até bastantes elogios a Putin, no sentido de reconhecer que tem aqui alguém à altura. E depois tivemos um outro ponto ainda também curioso, é que o Robert Bauer, eu já partilhei esta até no meu Telegram, é que o Robert Bauer veio assumir coisas, a meu ver, bastante curiosas, como, por exemplo, que com esta decisão tomada pela Rússia de iniciar a intervenção militar na Ucrânia, que com isso a NATO perdeu o monopólio da iniciativa militar. Ou seja, diz o próprio Robert Bauer nesta entrevista que, para todos os efeitos, até aquele momento, a NATO tinha um monopólio. A NATO é que decidia quando atacava, como atacava, quem atacava. A NATO é que decidia isso tudo. Nenhum outro tinha a iniciativa. Quer dizer, isto é curioso, e depois até olha com algum lamento e com algum pesar, no sentido de dizer que, bom, nós no Afeganistão e no Iraque fizemos isso. Ou seja, duas das maiores atrocidades a nível militar e de atropelos ao direito internacional que houve foram as intervenções militares, quer no Afeganistão, quer no Iraque. Não numa fase inicial do Afeganistão, porque numa fase inicial pode ter havido aqui alguma legitimidade, tenho de conceder isso, tenho de admitir isso naturalmente, mas a partir de um determinado ponto estava mais do que na hora de retirar. Tão simples quanto isso. E o Iraque, então, a mesma coisa, uma intervenção iniciada e lançada sobre falsos pretextos, absolutamente falsos. Portanto, é também, ela em si, uma intervenção absolutamente ilícita. E o próprio Robert Bauer está a lamentar isso, porque está quase a fazer sugerir no destinatário que a NATO já não vai poder mais voltar a fazer essas coisas sem pelo menos pensar como é que a Rússia vai reagir. Quer dizer, isto é bom. Eu acho que isto é bom. Não haver um monopólio da iniciativa militar. Para já, o almirante Robert Bauer está a esquecer-se de um pormenor importante. É que se há entidade que tem de ter um monopólio para autorizar o uso da força ou não, essa entidade é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi este órgão que emergiu a partir da Segunda Guerra Mundial e com a emergência da Organização das Nações Unidas como o órgão que serviria para conceder autorização para o uso da força, e não foi a NATO. Eu não me lembro, eu não sei em que parte da Carta das Nações Unidas é que está escrito que, além do Conselho de Segurança ou acima do Conselho de Segurança, a NATO pode unilateralmente decidir quando quer, como quer, onde quer e a quem quer. Portanto, logo aqui há um reconhecimento de que a Organização das Nações Unidas vale zero, que é mais um dos argumentos que têm sido utilizados por Putin, que é a forma como a Rússia e a China têm sido retiradas de qualquer tipo de possibilidade de formação de consenso, porque não há interesse em atingir, obter consensos no Conselho de Segurança. Há sim uma tentativa de fazer prevalecer uma determinada interpretação das coisas e de a impor aos outros. Portanto, foi exatamente isso que o Robert Bauer veio dar razão a Putin neste tipo de argumento, e depois, ainda bem que a partir de agora nós temos concorrência e que a NATO pelo menos já pensa duas vezes. Eu acho que tudo isso por si só já é bastante importante. Depois temos um outro aspecto. E claro, então o próprio Robert Bauer vem dizer que nós agora enfrentamos uma ameaça. E quem é essa ameaça? Diz Robert Bauer que é a Rússia. Porque a Rússia está a avançar contra a NATO sem ter sido convidada. Portanto, ponto número 1. Primeiro, não há propriamente um convite ao adversário ou ao inimigo para atacar. Depois, ponto número 2. Peço que algum de vocês me diga quando é que a Rússia teve qualquer tipo de iniciativa de atacar um país da NATO ou um membro da NATO. Robert Bauer diz que a ameaça é a Rússia e que a Rússia está a avançar contra a NATO porque não foi convidada para esse efeito. Portanto, digam uma única ocasião em que a Rússia terá, quer através dela própria ou através de terceiros, instruídos por Moscou, obviamente, atacado
alguma vez um país da NATO ou colocado sob pressão ou ameaça um país da NATO? Quando é que a Rússia teve uma iniciativa unilateral sequer de aplicação de sanções a países da NATO? Expliquem. Se alguém me der esse exemplo, eu terei todo o gosto em conseguir partilhá-lo aqui com toda a gente e em reformular o meu discurso, porque de facto assim haverá razão para reconhecer que de facto o almirante Robert Bauer tinha razão. Mas, e isto para acabar sobretudo este tema, depois é muito interessante também o seguinte, é que é curioso que o almirante tenha colocado a divisão existente atualmente entre o mundo pró-Ucrânia e o mundo pró-Rússia, não na perspectiva da demografia, ou seja, a representação dos povos, do número de pessoas que estão efetivamente de um lado e os que estão do outro, até porque acho que seria o argumento mais natural, porque é aquele que consta logo na abertura da Carta das Nações Unidas e que seguiu o exemplo dos Estados Unidos com algumas adaptações, no sentido de dizer nós, os povos das Nações Unidas, portanto não é nós, os governos das Nações Unidas, dos Estados das Nações Unidas, e também não é nós, os países ricos das Nações Unidas. Portanto, o critério não foi esse. O critério foi o da demografia, o da representação popular nesses mesmos Estados. E é curioso que o almirante escolha a cota de riqueza como fator decisivo para mostrar que a Rússia está errada. E não necessariamente a percentagem de população que está em cada uma das trincheiras. Portanto, para o almirante, tem muito mais peso que quem apoia a Ucrânia corresponde a 55% da riqueza mundial e não necessariamente quem tem 80% do total da população do seu lado. Portanto, é curioso de perceber este tipo de argumento que é escolhido, porque é mais um argumento que só vem validar todas as acusações que Putin tem feito relativamente à NATO e à intervenção do Ocidente neste conflito e também na zona da Ucrânia. E depois houve, por acaso, uma intervenção muito curiosa, já também muito perto do fim da entrevista, em que basicamente houve um reconhecimento expresso de que o míssil que caiu na Polónia era o ucraniano. E numa coisa, de facto, o Almirante tem razão. Bom, para já, isto serve para afastar todo o tipo de dúvidas daqueles conspiracionistas que disseram ou que quiseram sugerir, não, isto foi a Rússia e a Rússia que atirou para a Polónia. Bom, logo aqui temos um elemento da NATO que, por acaso, até conta como é que as coisas se processaram e em que eu lhe dou total razão e acompanho inteiramente no raciocínio que fez a seguir. Foi, não houve pressa por parte dos países da NATO em quererem chegar a conclusões ou em tomar decisões apressadas. Aqui, as televisões vieram logo falar, arrebentaram logo com o artigo 5º, e os russos atacaram a Polónia, e aquele míssil, em princípio, é polaco, e é russo. E mesmo que seja ucraniano, foram os russos que provocaram, artigo 5º, e agora é que vai ser? Ninguém estranhou sequer que aquele míssil, ponto número 1, tenha caído junto à fronteira da Polónia com a Ucrânia e que depois tenha atingido uma quinta, e em que 2 agricultores tenham morrido, eles, dos agricultores ou 2 civis, mas no campo agrícola, até é curioso que até nem os próprios tratores ficaram destruídos. Portanto, há um que até continua em pé, nem sequer virou, o outro ainda captou, pronto, virou, ficou virado, mas o outro ficou completamente imóvel, estático, sem qualquer tipo de dano. E ninguém sequer coloca esta hipótese. O artigo 5º, e agora é que vai ser? Isto é a responsabilidade dos russos. Não sei. Eu lembro-me disto e tive de mudar naturalmente. Portanto, e o almirante veio pôr água na fervura. As autoridades militares dos países da NATO não tiveram qualquer tipo de pressa em chegar a conclusões ou se querem tomar decisões apressadas. Agora, claro que isto também, esta compreensão é em grande parte influenciada pelo facto de a NATO não ter interesse num conflito direto com a Rússia. Porque se não fosse a Rússia, se fosse a Albânia, se fosse, não sei, Montenegro, se fosse a Moldávia, eu duvido que existisse toda esta cerimónia quanto ao tipo de intervenção que se pudesse ter. Eu acredito piamente que esta hora a NATO já tinha tido uma participação mais do que direta, já tinha chegado a Chisinau, por exemplo, já tinha posto a presidente, já tinha procedido à alternância de poder. Agora, com a Rússia, calma, ainda por cima, quando estamos a assumir que os russos agora são uma força concorrencial com a mesma capacidade que nós,
Então nós temos que pensar duas vezes, porque já não temos o monopólio da iniciativa, há um outro país que tem o monopólio da iniciativa, tal como a nossa aliança, é preciso ter alguma cautela e ter uma compreensão muito, 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 muito ampla para um conjunto de tomadas de decisão. Bom, basicamente, estas são as observações que vos posso fazer relativamente à intervenção, à entrevista que o almirante Robert Bauer, presidente do Comitê Militar da NATO, deu. Apelo-vos uma vez mais a todos aqueles que puderem que ponham um gosto no canal, neste direto, para ajudar a promover e difundir o direto. Dá sempre uma projeção diferente quando as pessoas que estão aqui presentes pelo menos colocam um gosto. Acho que não custa tanto. Mas este é o estado das coisas. Qual é a minha posição relativamente à NATO? As pessoas dizem logo que eu sou anti-NATO, que nós estamos deste lado, a contra aquele. Vamos lá ver. Ponto número 1. Eu acho a NATO um excelente projeto. Eu acho que a NATO, a forma como foi concebida, acho que tem toda a validade, acho que faz todo sentido. Eu acho que a NATO tem uma razão de ser muito, muito boa e até tem uma abordagem e uma motivação extremamente construtivos. Que é, no sentido de que, se o meu país precisar de ser atacado, bom, se o meu país precisar de ser atacado, não, precisar de ser protegido, então eu sei que não estou por minha conta. Eu sei que os outros todos, se eu pedir ajuda, são obrigados a vir em meu socorro, se eu for atacado por terceiros. Ou seja, eu sei também que isto serve não só para proteger, mas também como elemento dissuasor. Porque qualquer país que pense em atacar os aliados da NATO, pensa 2, 3, 4, 5 vezes, e na esmagadora maioria dos casos vai desistir e vai retrair. Qual é o problema? O problema é que, como o Sr. José Francisco Fernandes aqui diz, até 1991, a NATO, de facto, foi um excelente projeto e fazia todo o sentido e acho que tinha uma ótica muito construtiva. O problema, sobretudo, começou a partir do momento em que, além do princípio de se ter uma aliança defensiva, alguém se ter deslumbrado, e sobretudo pela fraca resistência que a NATO encontrou no Kremlin, porque tinha na altura, à frente do Kremlin, alguém que assinava de cruz tudo aquilo que vinha de Washington, e, portanto, era fácil continuar a esticar a corda, porque nunca o Kremlin iria reclamar, e a China não tinha a projeção que tem agora. E, para todos os efeitos, aquilo que eu vos posso dizer é que, a partir do momento em que acrescentam um outro princípio, que é, nós não vamos só garantir a nossa defesa, nós vamos garantir a defesa dos nossos princípios e a defesa dos nossos valores, e a partir de agora vamos ser a polícia que salva e que governa o mundo. E o Conselho de Segurança, se estiver de acordo, tudo bem, se não estiver de acordo, se lixa o Conselho de Segurança. E foi assim que surgiu a Jugoslávia, foi assim que surgiu o Afeganistão, foi assim que surgiu o Iraque, foi assim que mais tarde acabou por acontecer a Líbia, a Síria, por aí fora. Portanto, não vamos ter ilusões. Neste momento, a NATO não é aquele projeto pelo qual foi idealizado. A NATO era uma aliança defensiva, sem sombra de dúvida, proteger, dissuadir, funcionou plenamente. A partir do momento em que começa a ter uma vocação ofensiva, a partir desse momento, então nós temos naturalmente de condenar uma organização como a NATO e que ainda por cima acaba por ser reconhecida através deste almirante que não há qualquer tipo de problema em violar a lei, em violar o direito internacional, porque continua a acreditar que é a única forma de conseguir continuar a avançar. Portanto, é tão simples quanto isso. Bom, o Sr. Jamie Tinker, os países estados da cortina de ferro que não podiam sair do Pacto de Varsóvia. Estamos a falar de contextos completamente diferentes. Deixa lá o Pacto de Varsóvia para o outro lado, mas estamos a falar da NATO. E eu também lhe pergunto, qual é que é o país... Portugal algum dia teria a hipótese de poder sair da NATO neste momento, sem ter qualquer tipo depois de revolução ou de uma revolução colorida ou algo do género para tentar causar instabilidade? Bom, portanto, se formos por aí, nós naturalmente vamos encontrar que também do lado da NATO as coisas acabam por ser diferentes. Agora, nós estamos a falar do Pacto de Varsóvia, que já acabou bem antes da dissolução da União Soviética e acabou por várias razões, mas eu posso lhe dizer, por exemplo, recordar o exemplo da Roménia, que durante a governação do Ceausescu nunca fez questão de não se juntar a esse projeto.
E apesar das pressões todas que vieram de Moscovo, mesmo assim, Ceausescu, com os defeitos, todos os defeitos que tinha, que não eram poucos, nem de perto nem de longe, mas aqui conseguiu dar um murro na mesa e dizer não, a Roménia não vai integrar esse Pacto de Varsóvia. Portanto, atenção. E não tiveram as tropas soviéticas ou dos aliados do Pacto de Varsóvia em Bucareste. Agora tivemos, naturalmente, um conjunto de situações que violaram o direito internacional e eu passo a avançar, que eu refiro-as na minha tese de doutoramento. Portanto, quem diz que aquilo foi uma tese de doutoramento para defender a Rússia, logo aqui está equivocado. Eu abordo até a exaustão a intervenção militar da União Soviética e dos países do Pacto de Varsóvia na Checoslováquia. Portanto, e de facto, aquilo que aconteceu foi uma ingerência grosseiríssima por parte da União Soviética, no sentido de reforçar ou favorecer a mudança de poder. Portanto, atenção, é só para vocês conseguirem perceber que o Pacto de Varsóvia, ninguém está aqui a defender virtudes do Pacto de Varsóvia. Agora, claro que o Pacto de Varsóvia, como sabem, surgiu exatamente no seguimento do Tratado do Atlântico Norte, surgiu exatamente nessa sequência e como forma de resposta, ou seja, se os países ocidentais tinham capacidade para se organizarem, para se mobilizarem, numa aliança militar defensiva, então aqui nós também tínhamos. A grande diferença é que o entendimento daquilo que era uma ameaça era aquilo que Moscou dizia, mas também o princípio foi o mesmo. Pergunta à senhora Susana Rodrigues, não acha que a Europa deveria defender-se sem ser tão refém dos Estados Unidos da América? Bom, subscrevo em toda a linha isso mesmo. E, aliás, não é por acaso que já não sei se foi Medvedev, se foi a Zakharova ou se foi o próprio Putin, houve um dos três que disseram ontem que já não há a Europa de Sarkozy, já não há a Europa de Schroeder, portanto já não temos esse tipo de líderes que efetivamente davam alguma personalidade, identidade e autonomia à União Europeia. Milaska, большое спасибо, тоже. E para todos os efeitos, é importante que as pessoas compreendam que já não temos esse tipo de liderança. E neste momento não temos nem de perto nem de longe. Macron está longe de ser um Sarkozy, está muito mais longe ainda de ser um Charles de Gaulle, e quer dizer, Angela Merkel não foi nem de perto nem de longe um Helmut Kohl, um Gerhard Schroeder, portanto nós estamos a falar de personalidades completamente diferentes. No Reino Unido então nem se fala, portanto, e também deram um exemplo da Thatcher, é verdade, portanto, já não há uma Margaret Thatcher, não há, isto tudo para dizer o quê? Já não existem estadistas no espaço da União Europeia e da NATO, já não existem pessoas a pensar com bom senso, racionalidade e sem querer quase estar como se estivessem a viver a gerir uma situação destas como se estivessem num jogo de computador, é até ao fim, vidas infinitas e é até derrubar o adversário que está do outro lado, é até humilhar os russos. O objetivo é claramente vencer a Rússia numa perspectiva militar apenas. E agora a União Europeia e a própria NATO já entraram num beco sem saída, não é que tenham vontade de sair, porque não têm, lá está, a negação da realidade pura, mas não têm a vontade de sair, mas não há qualquer hipótese, neste momento, de se conseguir sair de um rumo destes de forma incólume. Ou seja, a União Europeia e a NATO, e quem diz União Europeia e NATO diz praticamente, se calhar, 90% a 95% das pessoas que aqui estão e que residem, ou em Portugal, ou num país que é Estado-membro da União Europeia ou aliado da NATO, e não é possível que as pessoas vão ver isto na pele, não é possível sair disto sem primeiro aprender com esses erros. E nós vamos chegar à conclusão, vamos aprender da pior forma, exatamente, que aquilo que se está a passar na Ucrânia não é uma situação que nos diga respeito. E que querer aproveitar o facto para provocar e para fragilizar um adversário não é propriamente a motivação mais nobre que União Europeia e NATO devem ter. Ou seja, enquanto o conflito não chegar à NATO, nós devemos naturalmente tentar criar uma margem para conversações. E se não se der mais força e mais argumentos para que os ucranianos continuem a lutar, então mais rapidamente é possível alcançar a paz. Portanto, tudo isto
é extremamente importante para nós percebermos qual é que é o contexto que nós estamos a viver e a gravidade de continuar sucessivamente a capacitar a Ucrânia para responder à Rússia. Porque enquanto a Ucrânia continuar a responder à Rússia, maior vai ser a necessidade dos russos de se conseguirem defender. E as pessoas aqui não conseguem simplesmente compreender isto. As pessoas continuam a olhar ainda para a Rússia. As pessoas ainda não chegaram a este ponto. As pessoas, muita gente, e sobretudo quem tem neste caso a prioridade de acesso à comunicação social, não consegue compreender que a Rússia tem de garantir a sua linha de defesa. Ainda ontem vi alguém a escrever, acho que foi no meu Twitter, um exemplo que de facto arruma tudo. Vamos supor que neste momento tínhamos a Rússia a armar os mexicanos que estavam, para todos os efeitos, a preparar algum tipo de incursão, ou mesmo que não estivessem, estavam a armar-se devidamente os mexicanos, e que, como é que isto seria interpretado por Washington? Quer dizer, nem tinham a mínima hipótese sequer de conseguir armar esses mexicanos, porque os Estados Unidos já tinham mais do que arrasado e passado o rolo compressor e o cilindro por cima do México, e nem havia qualquer hipótese de resistência. Portanto, é tão simples quanto isto. Não há ilusões. E quando eu vejo toda esta cartilha que foi aqui tornada pública por parte do almirante Robert Bauer relativamente à situação na Ucrânia, isto demonstra desde logo negação da realidade, propaganda, até mais não, e um incentivo à pressão e à disseminação de propaganda para fazer as pessoas acreditarem que se não se derrotar a Rússia no campo de batalha, se a Rússia não sair dali humilhada, que vai ser péssimo, péssimo, péssimo para todos nós, porque nós temos de salvar a Ucrânia. O que é que a Ucrânia nos diz? Nada. Zero, 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 zero. Portanto, como veem, este é o estado das coisas relativamente à referida entrevista. A meu ver, no final e em suma, eu só posso concluir que esta entrevista do almirante Robert Bauer veio confirmar e veio validar muitos dos argumentos que Vladimir Putin tem apresentado ao longo do tempo para iniciar a intervenção militar na Ucrânia. Parece-me. Vejam esta entrevista. Como eu disse, eu depois vou partilhar na descrição do vídeo, do direto, quando o direto se converter em vídeo, eu vou partilhar o link para vocês poderem aceder e para poderem estar naturalmente a par daquilo que está a passar. Mas a verdade é que vão acabar por aprender de uma forma ou de outra. Entretanto, aquilo que, pelos vistos, muitos se negam a dizer, a Rússia falhou nos seus objetivos. Bom, vamos olhar para o campo de batalha e nós vemos, por exemplo, que Vuhledar, como é que está, que é uma localidade que fica entre a província, digamos assim, ou a República de Donetsk, e também, por outro lado, a província de o Oblast de Zaporozhye, faz fronteira com as duas. Basicamente, esta linha que os russos estão muito perto de conquistar, e eu vou fazer depois um outro direto, ou amanhã ou depois na segunda-feira, onde eu vou explicar as 4 linhas de defesa que a Ucrânia montou ao longo destes anos, e como uma já foi mais que ultrapassada, a segunda está em vias de ser rompida, e juntamente com a segunda encontra-se uma terceira que à partida não será tão difícil de derrubar, e a quarta acaba por terminar em Kramatorsk. E assim que os russos conseguiram ultrapassar esta quarta barreira, a partir daí o conflito muda, pelo menos face à forma como nós temos vindo a olhar para ele até o momento. E é importante mostrar que os russos em Vuhledar já estão praticamente a rodear a cidade, Bakhmut também está fragilizado, e o que é que Vuhledar permite? Permite que fique a cerca de 170 km, mais coisa menos coisa, de Bakhmut. Permite, acima de tudo, que os russos garantam formas de abastecer a frente, quer no sul, quer também a frente no Donbass. E isto faz sugerir várias coisas, quer para garantir a segurança e a proteção da Crimeia, a segurança e a proteção de Zaporozhye e de Kherson, e permitir que avancem e que progridam no futuro. Portanto, a Rússia já está a construir as bases para daqui a algum tempo, e ao mesmo tempo permitirá também consolidar o território para potenciar no futuro, assim que conseguirem quebrar aquela quarta barreira que eu vos referi, conseguirem avançar com uma incursão até Mykolaiv, Odessa e também à Transnistria. Portanto, isto está aqui
tenho sempre referido, tenho insistido neste ponto. As pessoas estão em negação, vamos ver. Este conflito acabava com Trump no poder, Sr. José Cruxinho. Bom, eu vi não é o tweet, mas é a publicação do Trump, que disse logo que o envio destes Leopard 2, que foram uma decisão absolutamente desastrosa, por exemplo, e dos Abrams também, que foram uma decisão absolutamente desastrosa por parte das chefias, quer por parte do governo dos Estados Unidos, quer também por parte dos governos europeus. E que isso foi desastroso. E agora também fez hoje uma publicação no Patreon onde veio dizer que, basicamente, se fosse ele o presidente, ele travaria já esta loucura, como à boa maneira de Trump, desse madness, e depois o now, agora, portanto, em maiúsculas, como ele costumava fazer também no Twitter. E que iria pressionar a Ucrânia para celebrar um acordo de paz. Portanto, foi isto que Donald Trump veio dizer e parece-me a mim uma declaração extremamente importante e que vão fazer falta para o futuro, porque neste momento a Rússia controla a forma como o conflito se está a desenrolar. E quem continua a achar que é uma ilusão que os russos têm capacidade para continuar a impor a sua supremacia no terreno, as pessoas, volto a dizer, as pessoas vão aprender da pior maneira que, mais cedo do que nunca, deveriam ter aceitado, para já, e imposto o cumprimento dos acordos de Minsk. Ponto número 2. Deveriam depois ter aceitado a cedência territorial da Ucrânia. E a própria RAND Corporation, no seu relatório de 2019, assume isto, que os Estados Unidos só terão a ganhar se impuserem formas como o próprio, a própria Ucrânia acaba por ceder esse mesmo território. Sra. Catarina Rolo, gostava de ver um direto comigo com o Presidente Bolsonaro. Se alguém conseguir encontrar uma forma de chegar à fala com Jair Messias Bolsonaro, terei imenso gosto e prazer em poder tê-lo por cá. Se alguém souber um meio de acesso direto, com certeza que sim. Para mim, seria um tremendo prazer poder debater alguns assuntos da atualidade, sem entrar no quadro da histeria e do populismo, naturalmente. Portanto, eu agradeço uma vez mais a vossa presença esta noite. Eu, para já, sugiro ainda e recordo que vou realizar e vou ministrar o curso O Sistema Político na Rússia, nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, entre as 16 e as 18 horas. O curso será ministrado via Zoom. Tem um custo de 50 euros, por ser um curso que, em termos de matéria, é muito mais denso, é muito mais técnico, permite muito mais a apresentação de um conteúdo diferente para quem quer verdadeiramente compreender o sistema político russo. E quem quiser participar é a favor de fazer o pagamento da taxa de inscrição ou através de MBWay ou através também do Revolut, que eu já disponho aqui também desse meio. E por outro lado também PayPal, ou quem quiser e só tiver essa possibilidade, através do IBAN, mas deve-me solicitar o IBAN através do meu, naturalmente, de algum meio de contacto meu. Envie-me esse comprovativo para o mail atguerreiro@campus.ul.pt e indique também a profissão para nós podermos naturalmente para poder saber o tipo público ao qual me vou dirigir, mas façam-no até ao dia 30. Depois, dia 30, eu envio-vos um link com a possibilidade de acesso. Senhora Susana Rodrigues, agradeço imenso as suas palavras e agradeço imenso as suas palavras do seu reconhecimento, porque, de facto, eu acho que sim, acho que estamos aqui para todos, efetivamente, estejam a favor, estejam contra, são parte do sucesso que o canal está a ter. Portanto, a partir daí, com certeza que aceito os convidados e aceito também as pessoas que me deixam comentários, as pessoas que me deixam sugestões, agradeço tudo aquilo que têm vindo a enviar ao longo do tempo, agradeço também a todos aqueles que fazem os seus contributos financeiros, quer através do YouTube, como foi feito aqui, por exemplo, hoje, quer também através do PayPal, também através do MBWay ou do Revolut. Agradeço imenso, agradeço àqueles que põem o gosto aqui no vídeo e durante o direto, ainda não é vídeo, portanto é um direto, depois vai ser convertido em vídeo, porque isso ajuda a promover, ajuda a catapultar ainda mais o canal, e o canal tem crescido. O canal
continua a crescer e a dar sinais. Muito obrigado também, senhora Júlia Varabieva. Spokojnej noci. E spokojnej noci você, para que todos também, desejo também uma boa noite a todos. Agradeço a todos aqueles que deixam aqui os comentários, àqueles que depois partilham o vídeo, àqueles que seguem também no Telegram, no Twitter. Portanto, o meu muito obrigado. Nie za esta, senhora Olga. E muito obrigado, acima de tudo, pela atenção de todos, porque todos vocês são a parte mais ativa e que consegue assegurar o sucesso deste canal. Portanto, como veem, vou estar aqui muito mais ativo. Se quiserem, tem o curso, tem outras formas de intervenção, continuam a chegar até mim. Tem o meu número também, quer de WhatsApp, quer de mensagem escrita, que podem enviar, portanto, que é o 935300000. E como veem, podem também fazer as vossas recomendações. Algumas pessoas, por vezes, enviam. Eu respondo, portanto, estamos sempre em contacto. Portanto, muito bem. Eu agradeço para todos os efeitos. Senhora Catarina Rolo, não se preocupe, acima de tudo, o que é importante é continuar esta energia, esta dinâmica, que não continua a crescer. Eu, na quarta-feira, vou ter uma intervenção num direto, só para terminar, antes de facto de encerrar este direto de hoje, mas vou ter uma intervenção num canal, sobretudo quem me viu no direto de outra vez do Rogério, Anita Abliano, eu estive também com o Carlos Velasco, também que não conhecia, confesso que não conhecia, mas que gostei bastante da conversa que tive com ele e da conversa que ele também acabou por ter comigo, e com o público, porque pareceu-me ser uma pessoa extremamente inteligente, pareceu-me ser uma pessoa que coloca bem os assuntos, expõe bem as coisas, tem um grau de conhecimento muito elevado e, portanto, ele tem o canal de YouTube que se chama Nova Resistência. E na próxima quarta-feira, às 22h30, horário de Lisboa, lá está. Eu vou naturalmente estar ali presente, vou estar em diálogo com ele, e eu acho que o canal dele é extremamente interessante. Os conteúdos que o próprio Carlos Velasco acaba por disseminar também são extremamente importantes e interessantes. Acho que é um canal importante. O Carlos Velasco é brasileiro, mas reside em Lisboa e tem uma perspectiva, pelo menos aquilo que eu vi de outra vez, achei extremamente interessante, identifiquei muito. Não tem de ser com o conteúdo, mas com a forma, com a abordagem, com o conhecimento. Acho que é alguém que estimula ainda mais esses mesmos conhecimentos. Portanto, múltiplas explosões no Irão, diz o Sr. Miguel Machado. Eu espero que não seja nada relacionado com o ataque que a Embaixada do Azerbaijão sofreu, do Azerbaijão em Teherão sofreu, porque os iranianos estão extremamente preocupados com a possibilidade de eclosão de uma guerra entre o Irão e o Azerbaijão, e não é só o Irão e o Azerbaijão que devem estar preocupados. É também a Rússia, porque isto claramente deixa a Rússia numa situação de vulnerabilidade. Eu espero que eu vou obter agora mais informação sobre essas explosões que o Miguel Machado está aqui a referir. E o Sr. Carlos Alberto, eu vou-lhe deixar uma vez mais aqui o endereço do meu Telegram para poder seguir a minha conta. Aqui está. Portanto, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e voltamos a falar numa próxima oportunidade. Uma boa noite.